quando a gente fala sobre hotelaria, né? Qual o seu cliente? Quase todo mundo já pensa logo, é o hóspede. Beleza. O hóspede é um dos seus clientes. E ele nem é o principal. Porque tem dos vários stakeholders, o principal do hotel mesmo é o investidor. Porque se o investidor não estiver satisfeito, ele não vai colocar o investimento certo que precisa fazer para manutenção, que precisa ter para o conforto do hóspede, que precisa ter um salário melhor para os colaboradores, que precisa pagar os fornecedores. Ou seja, se você não privilegiar esse stakeholder, todos os outros, a cadeia inteira vai sofrer. Olá, seja bem-vindo ao Rocket Lab, o podcast da Boomer. Eu sou seu host Pedro Paulo e o objetivo do podcast é trazermos o conhecimento de grandes executivos de empresas referências no mercado. Essa é uma oportunidade única para você ter acesso a mentes brilhantes desses grandes nomes. Antes de começarmos, gostaria de te pedir para nos seguir nas redes sociais no @boomer.br. Ao final do episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa seu review, tira um print e posta nos seus stories marcando a gente. Esse é o episódio de hoje. Fala galera, estamos começando aqui então mais um episódio do nosso podcast e hoje eu tenho o maior prazer em receber ele, Fred Carvalho, que hoje está como CMO da Samba Hotéis, mas vem de um histórico muito legal dentro da companhia, passando por várias cadeiras, enfrentando vários desafios, né? E até no papo que a gente estava tendo antes da gravação, realmente é inspiracional o que a Samba vem fazendo, né? Como grupo, como ali a companhia, né? E tendo várias verticais de atuação diferentes. Fred, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nós estamos muito felizes de estar com você aqui. Com certeza, esse papo ele vai ser animal. Que bom, obrigado, Pedro. É bacana, cara. A história da Samba ela é bem dinâmica, então é interessante falar sobre a Samba, né, que se confunde muito com essa minha parte da carreira também de comunicação. Eu sou sócio fundador também, então as histórias são muito, muito, muito ligadas. E quando você está nessa onda de empreendedorismo, cara, você tem que fazer de tudo, você tem que encarar tudo, porque não tem ninguém para te ajudar, não. É você e você mesmo. Exato, cara, exato. E, Fred, pra gente começar esse papo, né, eu já sou praticamente de casa, né, de tantas trocas ali que a gente já teve, mas eu acho super válido aqui você trazer um pouco do seu histórico de forma mais objetiva, pra galera entender, né, da onde que veio ali o Fred, que hoje é CMO de um grupo aí que, vem crescendo bastante, administrando ali hotéis Brasil afora. Então, conta pra gente um pouco da sua história, conta pra gente um pouco da sua trajetória. E eu sei que, cara, dentro da Samba, literalmente você já fez um pouco de tudo, né? E, cara, como você chegou para estar se consolidando hoje como CMO da companhia? Foi interessante. Engraçado que a minha vida na comunicação, ela partiu muito da área mais cultural, com gravação de óperas, concertos. Depois passei por filme também. A gente chegou a dirigir alguns curtas aqui em BH. E nessa vida de comunicação, que você vai pulando de um ramo para o outro, de uma empresa para outra, de assessoria de comunicação, até que a gente viu uma oportunidade, eu e esses meus amigos que se tornaram sócios, né? E vimos essa lacuna que faltava, né? Tinha uma lacuna no meio da hotelaria, né? E a gente viu ali uma oportunidade para criar uma marca de hotel que não tivesse o peso das grandes bandeiras, com todos aqueles padrões, todas aquelas normas, toda aquela obrigação de comprar de um fornecedor XYZ. E em contrapartida, também não é aquele amadorismo que é de 60%, 70% do mercado, que é só aquela coisa familiar, sem muita norma, sem muito padrão. Então, a gente enxergou que tinha ali
um espaço para ser ocupado e que daria muito certo. E foi o que aconteceu. A gente veio, aliás, né, a gente fala em crise, né? A gente nasceu em 2014, em plena crise. Então era uma rede de 100 hotéis, só que 100 com S, né? A gente não tinha hotel nenhum, então Eu gosto dessa história, cara. foi, né, imagina o desafio para você vender uma rede que não tinha nenhum hotel. Então, realmente foi um desafio muito grande. Eu embarquei nessa, eu, Guilherme Castro, Rodrigo, Ramon e André. A gente, então, foi um trabalho, teve que ser muito bem feito mesmo, porque você vender um sonho, né, é muito mais difícil, porque, igual hoje. Hoje você chega, a gente tem 14, 15 hotéis em operação, vários contratos pré-assinados, então é muito mais tranquilo você chegar e você tem portfólio, né? Agora, aí, né, você já tem a prova, você já tem vários cases, então é muito mais tranquilo. Mas no começo, saindo do nada, sem ter um sócio capitalista para bancar até chegar à virada, pô, realmente é uma história, foi muito difícil, e está sendo muito bom cumprir essa trajetória, né? Então, passei por várias funções na Samba Hotéis, e até que agora eu estou como CMO, mas eu sempre falo, eu estou, né? Não sou. Não é só, né? Não é, cara, eu estou. Quase como se fosse no inglês mesmo, Miami. Eu estou, né? Não sou, eu estou como CMO, porque tudo pode mudar, cara. Muda de uma hora para outra. Acontece alguma coisa, como foi o ocorrido na pandemia, em que o foco teve que mudar. A gente ia anunciar para quem? Você vai. Qual o seu público? Se ninguém pode sair. Sair de casa, ou seja, então eu tive que virar e para o nosso melhor stakeholder, o nosso mais importante stakeholder, que eram os investidores. Então, passei a ser diretor de relacionamento com o investidor. E foi muito bacana, cara. Tem história demais disso. Não, quando a gente fala de cofundadores, né, e quem ele sustenta de fato a ideia e o business ali na veia, cara, eu gosto de brincar que a pessoa palpa toda a obra, né? Então, pô, é onde fazer sentido você vai lá apagar incêndio, né? Seja igual, eu acho muito legal essa história de vocês, que, cara, você tava com um relacionamento com investidores e, pô, sentiu uma necessidade ali, de fato, de assumir uma cadeira de CMO da companhia. E primeiro ponto aqui de inspiração, né, que eu achei bem legal, cara, é porque hoje, quando a gente olha para o universo de empreendedorismo, uma das muletas, né, que muitas pessoas falam para deixar de começar um negócio pô, eu não tenho dinheiro para começar, não, mas eu preciso de muito dinheiro. Cara, assim, vocês começaram uma rede de hotel, basicamente em bootstrap, cara, assim, vocês estavam ali, exato, de fato, crescendo com o que vocês estavam conseguindo de receita. E assim, cara, eu acho que literalmente isso traz um tom inspiracional, porque, cara, você fazer um pitch, igual você falou, né, tendo 100 hotéis, só que com S, né, de fato, não tem nenhum hotel, cara, literalmente provar, cara, que sim, uma ideia, quando bem fundamentada, um modelo de negócio, ele pode ser, de fato, uma ideia de um conjunto de pessoas que estão dedicadas, estão dispostas, ali, de fato, a fazer aquilo acontecer, né? E é sensacional ver que, cara, de 2014, né, para cá, pô, hoje vocês estão aí com mais de 14 hotéis dentro do portfólio de vocês. E eu acho que uma pergunta que não pode, que não tem como fugir, né, cara, por que Samba Hotéis? Da onde que veio? Obviamente é bem intuitivo, né, quando a gente fala aqui sobre o mercado brasileiro, tá associado ao samba, mas me conta um pouco da história do nome da marca. Claro. O seguinte, o Guilherme Castro, que é o CEO da Samba, ele já tinha uma vivência na hotelaria muito grande. Ele foi um dos diretores da Hilton, América Latina, então ele tinha grande vivência no exterior, inclusive ele tinha uma rede de contatos muito grande no exterior. E
era normal, você é brasileiro, Brasil, samba, não sei o quê, sempre tinha essa associação. E o pessoal de fora, eles realmente se encantam pelo samba. Eles se encantam, eles gostam de falar, é impressionante o sorriso que abre lá fora quando fala samba. Então, aí já é sonoro, né? O samba é pequeno, está na boca de todo mundo, tem uma ligação muito forte lá fora com o Brasil. Então, a gente começou até mais com a samba lá fora do que aqui. Tanto que o nosso primeiro hotel nem foi em administração, foi em franquia, foi em Beirute. Na verdade, foi um Bossa Nova, porque a gente tem duas marcas. O Bossa Nova, que é um upscale, um hotel melhor, e mais o Samba, refinado, que é um mid-scale. Exatamente. Então, a gente tem... o primeiro hotel que entrou para o portfólio foi o Bossa Nova Beirute, justamente por causa dessa ligação com muita stakeholder de fora. Então, foi muito interessante. E aí, só que o samba, a gente já sabia, né? Que o samba ia pegar mais devido ao tipo de hotéis que a gente conseguiria inicialmente acompanhar aqui. Porque, mais uma vez, numa rede com 100 hotéis com S, você não vai chegar e pegar o filé. Você não vai pegar os melhores hotéis. Você vai pegar os hotéis que estão em dificuldade para você provar o seu valor. Por tem isso, tudo de caso, muito interessante. Tem. Cara, nota, é bem interessante, porque a gente já pegou hotéis que estavam vindo de 5, 6 anos de prejuízo. Direto. Com marca boa, com bandeira grande, internacional, bandeira boa, realmente, mas que a realidade, as normas dessas empresas para a realidade do Brasil é muito pesado. Então, a gente, nessa negociação, conseguiu entrar, rever alguns padrões, realinhar algumas coisas na equipe, trocar algumas coisas, e a partir do terceiro mês já entrou no break-even e depois foi dar lucro. O pessoal não acredita. Como que vocês fizeram isso? E a gente está indo aí. Isso não é 1, 2 casos. Tem vários casos que a gente conseguiu essa transformação. Não são todos, não é fácil, não é mágica também, não. Mas é porque realmente como sabe aquela frase do Hulk, né? Qual o seu segredo, Hulk? Eu estou sempre com raiva. Qual o seu segredo, Samba? A gente está sempre em dificuldade. Então, dificuldade, crise, cara. Ótimo, Com a gente. E pode ver, né? Assim, pô, eu sou muito da ideia de que, cara, na crise tem gente que chora e tem gente que vende lenço, né? Então, assim, cara, eu vejo na samba esse espírito que no final do dia é o verdadeiro espírito empreendedor brasileiro, né, cara? Assim, pô, eu acho que é inegável que empreender no Brasil aqui não é para amador, cara, assim, é conversa de gente grande, muito pelo que até o mercado internacional ele enxerga como o mercado brasileiro aqui e a exponencialidade que a gente consegue ter, mas, enfim, sem querer entrar aqui em assuntos políticos, burocráticos, mas, enfim, é um desafio, matar... Eu falo que não é nem matar mais um leão a cada dia, e sim uma savana inteira, cara, matar, assim, pô, vários por dia, né? E, cara, quando a gente olha um cenário aqui, um outro ponto que eu achei muito legal e eu queria entender com vocês como que foi, né? Cara, quando a gente fala do setor hoteleiro, é evidente que, pô, né? Eu acho que a gente está saindo ali de uma curva de dificuldade, um dos setores mais, se não o setor mais afetado pela pandemia, né? Onde ali ele foi o primeiro a fechar, ali quando a gente fala dos decretos, né? Dos lockdowns, e o último a abrir, até por segurança da população, né? Exatamente. Quando a gente fala de hotelaria por si só, né? Pô, acaba que ainda por ser um segmento que foi afetado, ele está associado a um segmento de viagens, de turismo, que também traz consigo um peso muito grande ali de um mercado que estava em decadência, né? Ali nesse período
de pandemia. Tem várias empresas aí que quebraram, pediram recuperação judicial, entre outros pontos, né? E o interessante, o legal que eu achei que, cara, num momento como esse, a samba cresceu. Então, assim, pô, a gente tá falando aqui num período de pandemia, onde a gente estava vendo vários hotéis, onde a gente estava vendo várias operações ali de turismo fecharem, declararem falência. Cara, vocês estavam conseguindo administrar mais hotéis, ganhando bandeiras, pegando hotéis de bandeiras grandes, né, para poder colocar ali a identidade de vocês. Cara, me explica que mágica que vocês fizeram, cara, qual que foi essa mentalidade e, pô, o caminho que vocês seguiram totalmente contra a corrente do que o mercado estava ditando, né? Cara, não é nem... não foi uma coisa demais, não, sabe? Não foi nenhuma coisa que genial, não. É realmente o básico e a nossa grande vantagem é que a gente realmente está acostumado com dificuldade. Então, quando todo mundo começou a passar por dificuldade, cara, como é que... Vocês já estavam nessa tem um tempo, né? Não, a gente, pô, não tem verba nenhuma para divulgação e tudo. Eu até ri, né? Falei, nunca tive, velho. Entendeu? Já foi. Então, e outra coisa, né? Como você tem né? Imagina uma bandeira grande, né? É um transatlântico. Para você frear aquilo, você vai demorar, né? Muito custo para você baixar. Então, a gente já estava com um custo mais reduzido, então a gente conseguiu agir mais rapidamente. Eu não sei nem se foi as soluções mais brilhantes, não, mas a gente agiu muito, muito rápido. A gente aproveitou os incentivos do governo, então a gente conseguiu reduzir a escala, dispensar uma parte do pessoal, jogar para frente, porque todo o planejamento que a gente tinha feito foi para o saco, porque você não tinha previsibilidade nenhuma. Como é que você vai fazer um budget de um ano? Não, era coisa de um mês para frente e revisando de semana em semana para ver como é que essas coisas iriam virar. E uma coisa que a Samba é muito forte, porque o mercado de hotelaria ele é muito B2B. Parece que o hóspede final é o maior, mas não é. O hóspede final é 20%, 30% no máximo. O resto é com a empresa. Então, como as empresas todas estavam fechando, o turismo zerado. A gente teve alguns hotéis que algumas prefeituras obrigaram a fechar durante um mês e pouco, era obrigado a fechar. Então, foi uma dificuldade muito grande. Mas tinha os serviços essenciais que não poderiam parar. Então, a gente foi atrás dessas empresas e a gente conseguiu fazer uns acordos para colocar essas empresas nos hotéis. Então, a gente conseguiu reduzir uma tarifa, reduzimos tudo e colocamos um acordo de um ano, ou seja, ia dar um colchão para a gente sobreviver. Legal. E isso foi sendo feito, além de outras atitudes. Beleza, a gente começou a receber os funcionários dessas empresas. Beleza, mas tinha as restrições sanitárias. Como que a gente vai fazer para evitar contato, você colocando lá todo mundo, ainda mais gente embarcada, para ir para as offshores, né? Exatamente. Então, muita gente chegava contaminado. Como é que ia fazer isso? Então, a gente mudou o esquema do café da manhã. Porque o café da manhã, imagina, você tem um restaurante lá, todo mundo desce mais ou menos no mesmo horário. Não, e é invejável, né? Todo mundo, assim, eu vejo muita gente escolhendo hotéis por conta do café da manhã, não necessariamente por conta da hospedagem, né? Exato. É um ponto fundamental, sempre tem que observar isso. Mas como é uma emergência sanitária, né? Então a gente mudou o café para coffee box. Então a gente fez os box com o café da manhã, tinha uma marcação, a gente já tinha a experiência de um QR Code no quarto, que você fotografa o QR Code, entra no menu, então você fala com a recepção do hotel, então marcava o horário que você queria do café da manhã, dentro daquelas opções, né? De 6 às tanto, entendeu? Então marcava, ou de acordo com a empresa, tinha empresa que tinha que sair às 5 horas.
Então o café da manhã tinha que ser às 4. Então a gente fazia Vocês toda se essa organizarem logística. também, né? Exatamente. E aí funcionou muito bem. E isso reduziu em muito o custo também. Então foi um outro ponto que, além de ajudar na questão sanitária, ajudou financeiramente também. Então foram várias soluções que a gente foi incrementando assim, que foram dando resultado. E aí a gente conseguindo estabilizar o barco, a gente foi olhando para fora, né? Tá, é o que você falou, Pedro. O pessoal tá chorando. Hora que estava todo mundo chorando, e a gente chorou muito também, né? A gente olhou e falou assim, cara, vai ter muito hotel aí que não vai aguentar essas bandeiras. Olha o monte de oportunidade que a gente tem aí. E começamos a buscar esses hotéis que estavam em dificuldades, hotéis que tinham fechado e não conseguido reabrir. Então, a gente conseguiu ótimas negociações. Teve uma negociação que foi muito boa, porque a gente pegou... Tem alguns investidores que têm 7 hotéis. Então, a gente pegou um desses hotéis e conseguimos reduzir os custos dele na média de 100 a 120 mil por mês de custo. Caraca. Então, só com isso, ele já Sem fazer nada, né? Literalmente olhando linha a linha. Exatamente. O que eu posso cortar aqui? Não, isso é para cortar, isso é para cortar, isso aqui. Não, vamos renegociar com tal lugar. Vamos trocar um fornecedor aqui. Pronto. E aí, a gente tá falando de um save de 1,5 milhão no ano, né, cara? Assim, pois Entendeu? Então e aí, nesse caso foi interessante também, porque o vice-presidente de uma dessas grandes redes, que tem um contato forte com o Guilherme, porque ele a rede de contatos dele é muito boa, né? Ligou para a gente, porque tinha contato com esse hotel que saiu através do outro investidor que tinha mais hotéis dessa rede. E falou assim, o pessoal da Samba, eu quero ir aí para conversar com vocês. A gente, porra, pode vir, né? Estamos aqui, não, né? Um cara papa da hotelaria, velho, vem querer conversar com a gente. Tipo, o que eu vou falar para o cara que é o mestre da hotelaria aqui? Veio na Samba e aí conversando, ele falando, cara, o que vocês fizeram para reduzir tanto os custos assim? E ele trouxe a diretora de operações dele também, nessa reunião. E aí a gente foi conversando, falando, seguro. O seguro também, como é que vocês reduziram? Tá? Seguro incluía maremoto. Mas não tem maremoto. Então, incluía ataque terrorista. Você mora no Rio, cara. O hotel era no Rio. O ataque terrorista que tem lá é das milícias. As milícias não cobrem, então já tem, não adianta. Aí tinha várias outras cláusulas, terremoto, não tem também. Lucro de assessor, não adianta mais. Então aí a gente foi reduzindo, então já reduziu muito ali. Contrato com a lavanderia. O contrato com a lavanderia que eles tinham era entre 40 e 44 mil, não me recordo bem, mas era bem elevado assim. A gente conseguiu abaixar, eu acho que não chegou a 15 mil. Caraca. Refizemos esse contrato lá. Aí essa pessoa, né, o vice-presidente perguntou, tá, mas vocês trocaram o fornecedor? Não trocamos o fornecedor, não. Só refizemos a negociação. Aí ele já deu aquela olhada para a diretora, assim, tipo, porra, como é que eles refizeram a negociação e a gente muito maior... E a gente não. Entendeu? Não sei o que deu, não, mas... Mas eu acho que esses são esses pontos, né, cara? Assim, muitas pessoas acham que, cara, as grandes mudanças, elas estão em inventar coisas novas ou inventar novos processos, mas muitos deles, cara, no micro, né? Você, a famosa estratégia ACF, né? Fazer o arroz com feijão, cara. Assim, faz o arroz com feijão bem feito que, com certeza, você vai conseguir otimizar isso, né? E eu vejo que, cara, quanto a isso, vocês fazem o básico bem feito que
isso pode vir a valer muito mais do que, cara, outras empresas, outras gerenciadoras de hotéis tentando reinventar, querendo construir, querendo gastar dinheiro para poder melhorar essa experiência, sendo que vocês estão conseguindo fazer isso, reduzindo, né? Obviamente, sempre colocando ali o cliente, seja ele PJ ou pessoa física, como o centro das tomadas de decisões, né? Obviamente, vocês não vão fazer cortes que vão prejudicar ali a experiência da pessoa que está no hotel, né? E aí, até um ponto, pegando um gancho nisso, né, cara? Eu acho que essa estratégia, principalmente quando a gente fala do período pré-pandemia, do período pandemia e do período pós, né? A gente vê como sendo ali, de fato, um momento onde várias empresas, vários modelos de negócio precisaram rever ali as suas linhas estratégicas para poder achar oportunidades onde existem, né? Porque, pelo modelo tradicional ali, você não pode, você tá com várias restrições ali impostas pelo governo. E a gente sentiu isso muito na pele aqui do nosso lado também, porque hoje a Boomer ela tem uma operação offshore, então a gente tem uma estrutura nossa que roda na Europa, né? E a gente faz a parte de mídia de performance e estratégia de venda para grandes festivais de música eletrônica lá fora. E tinha isso logo após a pandemia, ainda naquele período de instabilidade, né? De, eu saio de casa, não saio, eu uso máscara, não uso. E, obviamente, lá fora, né? Os portões, entre aspas, foram abertos primeiro que aqui no Brasil, né? As barreiras sanitárias. E a gente ia rodar um festival em Edimburgo, na Escócia, um festival que a gente tinha traçado de meta com os stakeholders de 40 mil ingressos vendidos, né? Então, é um festival bem grande, bem conhecido ali no Reino Unido. E esse era o nosso maior desafio, né? Como que eu vou fazer com que pessoas elas comprem o ingresso e vão para o festival de tal maneira que elas se sintam seguras, né? Como que a gente consegue fazer isso? Então, a gente adotou algumas estratégias que foram bem legais, né? O primeiro ponto que foi ali o cerne da estratégia nossa é que, assim, cara, pelo tamanho do festival, a maioria das pessoas que iriam no festival não seria da Escócia. São assim, lá na Europa, eles têm esse comportamento onde pessoas viajam para poder ir em festivais, até porque é tudo muito próximo, né? Uhum. Então, qual foi a estratégia nossa? Cara, primeiro, tranquilizar a nível de mídia, né? A nível de fazer com que a mensagem chegue mais pessoas sobre as restrições, sobre a segurança do evento. E o outro, a gente estava incentivando essas pessoas. Então, assim, a gente segmentou por países na Europa. Então, a gente tinha campanhas dedicadas ali em Paris, com os preços promocionais de passagem aérea e de hotéis que estavam em promoção também em Edimburgo, para que essa pessoa já consiga linkar. Beleza, cara, eu tô com passagem aérea barata, eu tô com hotel barato e tô com ingresso aqui na mão. É muito mais fácil da gente fazer isso do que simplesmente tentar vender ingresso e deixar na mão dessas pessoas ali, que ela, vai aí, procure seu avião, seu voo, né? Procure ali seu hotel. Então, eu vejo, e, não deu outra, né? A gente conseguiu bater ali 110% da meta com os stakeholders. Foi um resultado muito legal que a gente teve. E a provocação que eu trago nisso é que, de fato, ali foi um momento onde você precisa rever o seu modelo de negócio e encontrar oportunidades ali que, a princípio, não estão tão claras assim, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente acaba esbarrando no pilar de comunicação. Cara, qual que é a comunicação? Como você quer se portar como marca? Como que você quer levar essa mensagem? Como que você quer fazer com que essas pessoas se sintam seguras ou, cara, que se apaixonem pela marca, principalmente quando a gente fala do setor de hotelaria, né? Eu falo isso porque, cara, quando eu preciso viajar para São Paulo, para o Rio, acaba que tem alguns hotéis que já vem na cabeça, porque, você já conhece, já sabe como que é, então acaba que você aumenta bastante a recorrência do seu cliente ao longo do tempo, né? E quando a gente fala de samba, cara, como que vocês veem, né, o setor hoteleiro aí com essa retomada e quais são as estratégias de marketing que outros hotéis que estão no mercado também, você enxerga que precisa ter isso como business plan para que de fato consiga se diferenciar no mercado hoje? Boa pergunta, Pedro. Cara, é o seguinte, falando em modelo de negócio, né? Quando a gente fala sobre hotelaria, né? Qual o seu cliente? Quase todo mundo já pensa logo, é o hóspede. Beleza.
O hóspede é um dos seus clientes. E ele nem é o principal. Porque tem dos vários stakeholders, o principal do hotel mesmo é o investidor. Porque se o investidor não estiver satisfeito, ele não vai colocar o investimento certo que precisa fazer para manutenção, que precisa ter para o conforto do hóspede, que precisa ter um salário melhor para os colaboradores, que precisa pagar os fornecedores. Ou seja, se você não privilegiar esse stakeholder, todos os outros, a cadeia inteira vai sofrer. Vai ruir. Então, a gente enxergou isso muito bem, essa importância dos stakeholders. Para você ter uma ideia, o que acontece aí? Tem às vezes você pega essas grandes bandeiras, ela tem numa região boa, uma região muito boa para hotelaria, tem 5 opções de hotéis para você escolher, da mesma bandeira. Tem 5. Perfeito. Isso é bom para o hóspede? Excelente. Excelente para o hóspede. Ele tem 5 opções, aí pode escolher qual fica mais prático para ele, ou qual que ele acha um pouco melhor, então, ele tem 5 opções. Porra, bacana pra caramba. É interessante para o fornecedor? Muito. Ele tem 5 vezes mais chance de fazer negócio, tudo. É interessante para a administradora? Excelente. Tem 5 hotéis aí, 5 fontes de renda, muito bacana. Agora, é interessante para o stakeholder, para o investidor? Não, cara, ele tem mais 4 concorrentes ali, mais ou menos no mesmo padrão, que estão ali, então fica meio se canibalizando entre as bandeiras ali naquela mesma região. Então, ele não é o privilegiado ali. E a gente fez, o Guilherme Castro, ele fez um mestrado que realmente estudava esse modelo de negócio e foi pegando... Fundação Cabral, não foi? Isso. Que foi pegando a percepção que o investidor tinha em relação à rede, a rede tinha em relação ao investidor, e entre todos os stakeholders, para ver se eles se eles viam valor nisso. Então, a percepção foi que o investidor ele estava se sentindo, e na constatação também, muito desprivilegiado. E isso reforçou ainda mais. A gente estava indo por esse caminho, mas mais empiricamente, e aí, com essa tese de mestrado, a gente fundamentou essa nossa visão de negócio, que era muito interessante. Então, essa equidade de ganhos, essa distribuição tem que ser mais igualitária. Ou seja, não adianta uma ponta só estar muito satisfeita, porque a outra não vai estar. A gente participou de algumas concorrências que uma investidora, a dona do hotel lá, falou assim, mas o meu hotel tem 9,5 na PUC, em algum motivo de qualificação. 9,5, todo mundo adora, que não sei o que lá. A gente, que ótimo. Então, achamos o seu problema, tá aí. Ela assim, como assim? O hotel de vocês, eu sei, está em 8,8, 8,5, tudo. Como é que vocês podem falar que o meu 9,5 não é bom? Não, eu falo o seguinte, não é bom para quem? Para o hóspede. Para o hóspede está excelente. Para você está tendo lucro? Não estou. Então o problema está aí. Exatamente. Talvez o hóspede não precise ficar tão satisfeito. Entendeu? E aí, é uma coisa que não vai cair a qualidade do hotel. Não, talvez não é isso. No nosso hotel em Ipanema, o café da manhã lá, eles tinham 7 qualidades de leite. Tinha leite de cabra, leite de vaca, leite tinha leite de tudo lá. 12 qualidades de queijo. A gente falou assim, não, peraí, vamos reduzir isso aqui? Vamos. Mantendo a qualidade e a variedade do mesmo jeito. Exato, né? Sem exagero. Se você chegar e limar algumas coisas, pronto, cara. Realmente não é reinventar a roda, é você saber ali dimensionar as coisas para que todos ganhem. Se todos estiverem ganhando, você vai ganhar. O nosso modelo de negócio também,
coloca muito, a parte boa do nosso ganho após o DLP. Ou seja, se o investidor estiver ganhando, a gente ganha. Se o investidor não estiver ganhando, as nossas taxas básicas são muito mais tranquilas. Ou seja, então é interessante para a samba dar lucro. Se a gente der lucro, a gente ganha dinheiro. Os Se a gente dois não lados der ganham, lucro, né? a gente não ganha dinheiro. Exatamente. É um success fee, E assim, pô, com tudo. assim, todo mundo tem que estar ganhando, né? E eu acho que é um ponto muito legal que você traz sobre essa visão, né? E aí, obviamente, eu na posição de hóspede, a gente não entende, não tem essa visibilidade sobre o que é, de fato, uma estrutura de hotelaria, né? Então, aqui, a gente vê que tem várias pontas. Pô, você tem aqui a administração, você tem aqui o hóspede, né? Aí a gente entra no hóspede CNPJ, no hóspede ali pessoa física. Além disso, tem os investidores, os stakeholders, e acaba que quando você olha sobre uma visão, né, de administradora de hotéis, o seu investidor ele passa a ser seu cliente, porque você precisa atender ele também, você precisa manter, igual você falou, né, a saúde financeira da estrutura que ele está investindo, ela precisa estar positiva para que, de fato, você também consiga estar positivo, e aí, obviamente, isso acaba reverberando ali na prática, né, na operação na ponta com o hóspede final. E aí, quando a gente olha sobre essa atmosfera, né, sobre essa demanda, e aí um ponto muito legal é que hoje a gente consegue ver, né, cara, que hoje vocês atendem vários tipos de público, desde público ali low cost até upper mid scale. Então, pô, a gente está falando aqui de tem fruta para todo mundo, então, pô, vocês conseguem atender uma gama muito legal de pessoas. Mas, cara, qual que é a visão de estratégia de marketing, né? Agora, entrando um pouco na sua cadeira como CMO da companhia, qual que é a visão de estratégia de marketing que vocês têm para cada segmento de público que é frequentador dos hotéis de vocês? Cara, só voltar um pouquinho em percepção de valor, porque foi importante da pergunta anterior, porque nem sempre só a entrega do lucro é onde o investidor vai ver valor e tudo. Na pandemia, por exemplo, a gente passou em muito mesmo aperto, ou seja, um prejuízo grande, mas a gente tinha por isso que eu fui para o relacionamento com o investidor, a gente tinha uma abertura e uma transparência muito grande. Então, nossa preocupação em estar mostrando o que a gente estava fazendo, como a gente estava equacionando as dívidas, como que a gente estava fazendo para otimizar as receitas. Então, essa mostragem para o investidor foi muito positiva. Então, eles conseguiram enxergar valor no nosso esforço e não apenas no resultado. Porque se a gente olhar o resultado, ainda mais no primeiro ano da pandemia, foi muito pesado. E depois a gente conseguiu equilibrar as coisas. Então, eu acho que um maior valor percebido, principalmente para os investidores, que é um investimento que tem uma barreira de entrada muito grande, uma barreira de saída maior ainda, foi essa transparência e eles entenderem que a gente tem um olhar de dono na hora da administração. Então, legal. Isso deixou eles muito confiantes. Em relação ao marketing, agora a gente está colocando a cabeça para fora d'água, né? Então, a gente está voltando a ter mais alguma verba para conseguir investir mais em divulgação e tudo, mas como a nossa fatia e o nosso forte mesmo é no B2B, que é 60%, chega a quase 70% da fatia do nosso negócio, as nossas ações são muito mais de empresa para empresa do que para o público final. Então, a gente tem mais visibilidade no trade e nas empresas que mais direto para o público final. Com o público final, a gente faz muita negociação com a influencer, que é para pegar mais essa galera que vai por indicação, que está sempre na internet, que está sempre ligado em que os influencers estão falando. Então, essa rede de contatos
com influência, a gente fortalece cada vez mais, não deixa morto os mecanismos de busca. Então, a gente tem um trabalho de SEO muito grande, a gente tem uns parceiros que fazem diversas parcerias, 50, 100 páginas de SEO preparado para cada busca, para a gente ter um alcance orgânico, porque quando você pega, não, eu vou patrocinar, vou gastar uma grana para caramba, vai aparecer lá em link patrocinado. 95% das pessoas não clicam nos links patrocinados porque eles acham que aquilo não, isso aqui não é o que eu quero está no orgânico. Então, se você consegue subir o seu nome no orgânico, você vai pegar uma parcela muito maior do pessoal que busca e, consequentemente, isso vai reduzir o seu custo por clique. Então, mais uma vez, a gente não inventa a roda, a gente só faz realmente, o básico com um pouco mais de capricho. Realmente não tem nada de inovador, nada de fora da linha. A gente mantém a nossa humildade, né? Tipo assim, não, a gente vai até onde a gente pode para continuar subindo degrau a degrau. E está dando muito certo, cara. Tá dando muito certo. E eu acrescento, né? Se eu puder acrescentar um realzinho aqui no que foi dito, principalmente quando a gente fala de marketing voltado para não só o setor de hotelaria, mas o setor eu vou falar setor de desejo, mas excluindo aqui a empresarial, né? Que é muito mais por necessidade, conforto, essas questões. E quando a gente fala de uma estratégia de marketing, né? E é um pouco do que a gente respira aqui diariamente, a gente vê que o seu orgânico e a parte de mídia, de performance, elas têm que conversar, né? Hoje a gente vê várias empresas fazendo de forma errônea e, cara, forçando ali a jornada daquele usuário para que, de fato, ele tome uma decisão ali que, não vai satisfazer a expectativa dele e acaba que isso denigre, de certa forma, essa imagem de, mídia de performance para minha empresa não funciona. Mas o ponto você tem mapeado hoje, né? E é a provocação que eu faço para esses empresários, né? Você tem mapeado hoje quais são os pontos de contato e quais são os pontos que faz sentido você continuar, né? Dar continuidade na experiência desse cliente, conduzindo ele através de mídia de performance para que ele tenha uma tomada de decisão. Então, bate muito na tecla de quando a gente fala de marketing de performance, ele precisa também, né, ser um marketing de entretenimento e não um marketing de interrupção, onde você vai forçar ali a pessoa a tomar uma ação por impulso que talvez não esteja de acordo com a expectativa dela, né? Então, quando a gente fala de funil, que aí, é um termo até um pouco já em desuso, né? Porque, funil, ele tende a ser ali algo linear, e hoje a gente já vê que o marketing como um todo, né, ele já é um modelo não linear para que, de fato, você consiga adquirir novos clientes, né? E eu acho que o ponto primordial para entender se faz sentido ou não, se vale investir ou não, beleza, deixa eu mapear minha operação, ver qual que é ali meu foco no curto, médio e longo prazo, e a partir daí a gente encaixar ali as peças do tabuleiro de tal forma que faça sentido ali e a gente consiga ali, de fato, ter o resultado final, né? E pegando esse gancho né, de quando a gente fala ali de ser um parceiro estratégico dos negócios dos nossos clientes, hoje a gente tem um viés muito ali, de fato, de entregar toda uma estrutura de performance e, através da análise de dados ali, a gente conseguir chegar nos KPIs, né, nas metas que foram desenhadas ali junto com os stakeholders, que aí, isso vai muito ali, de fato, cara, o nosso foco vai ser resultado em venda, vai ser resultado ali em aquisição, resultado ali, de fato, que a gente chama aqui de awareness, né, de reconhecimento, e a gente mira isso desenhando uma estratégia para que, de fato, a gente consiga escalar esse negócio, né? E quando a gente olha para dentro da estrutura da Samba, velho, cara, a gente vê uma vertical de vocês sendo muito legal, que eu queria entender um pouco mais na vírgula com vocês, que é a Samba United, que é uma parte de consultoria e suporte, né? Não necessariamente
vocês estão ali executando a administração daquele hotel, mas sim, cara, dando todo o suporte, sendo o background ali dessa equipe administrativa, para que, de fato, eles consigam rampar a operação ali com as próprias mãos, né? Cara, qual que é a visão e quais são os principais pontos de gargalo na gestão de hotéis, né, que vocês identificam, que você pode até deixar como uma dica aqui, né, para o podcast, assim, pô, Pedro, cara, essa parada aqui, todo hotel erra nisso. E, pô, quando a gente vai fazer uma consultoria, a gente vê ali, de fato, que tem como solucionar isso, né? Me conta um pouco. Cara, bem lembrado, o United, o Samba United, é uma versão ainda mais enxuta. A gente não pega a administração do hotel, ou seja, aquele hoteleiro que ele dá conta da operação dele, do financeiro ali, vai bem e tudo. O que ele precisa? Ele precisa de braço de vendas para aparecer, ele precisa de um relacionamento com as OTAs, porque se ele é um hotel independente, ele não tem a força de uma rede para aparecer no geral, e o que ele precisa? O controle desses canais. Então, o que a gente entendeu? Essa versão do Samba United, ela é muito escalonável. Legal. Você consegue patronizar um hotel em 30, 40 dias, você oferece a gestão dos canais para ele, um PMS Lite que vai fazer toda a ligação das estruturas para ele com facilidade. A gente já tem a nossa equipe de vendas B2B, que é uma coisa que os hotéis independentes praticamente não têm e que eles não enxergam, e esse é o ponto que você falou, a maioria dos hotéis não enxergam as empresas como os grandes clientes, o grande foco deles. Eles sempre pensam no cliente final. E o cliente final, para você, ainda mais você sem a força de uma rede, você vai ter que sambar literalmente, né? Não, demais. E você vai ter que pagar muito para uma OTA para aparecer. Então, você coloca a sua valor de diária ali, você vai perder 20, 30, às vezes até mais por cento para aparecer numa OTA e vai deixando o seu negócio enfraquecido. Então, se você consegue contornar esses dificultadores naturais, o seu hotel tende a escalar muito mais rapidamente. Legal. Então, a gente pensando nisso, a gente fez, então, um hotel independente, ele pode ter um braço que faz para ele uma equipe comercial B2B forte, a gestão de canais, integra com o PMS e ele entra para a nossa rede como um United, ele consegue pegar as negociações que a gente faz para a rede toda para ele. Então, até Legal. Em questão de compras, a gente consegue aliviar para ele. Então, fica muito interessante. Essa versão do Samba United não tem barreira de entrada e não tem barreira de saída. O contrato é curto, é de 1 a 2 anos. Se o hotel quiser se desligar, questão de 90 dias, é só para a gente realmente desligar toda essa estrutura que a gente montou para dar suporte para ele. Então, a gente consegue inserir esses hotéis numa grande fatia em que eles teriam pouco acesso ou então muita dificuldade para ter acesso. Legal, cara. Eu acho mais ou menos isso, entendeu? Eu acho que esse modelo de verticalização, né, que vocês estão fazendo com o Samba Holding, né, e vocês terem as verticais de negócio, isso traz uma provocação muito legal de mercado, de que, tem um pré-conceito hoje de mercado de que, operações de prestação de serviço, elas não são escaláveis, né? Porque você precisa aumentar time, essas questões. Cara, vocês conseguiram provar por A mais B que não só prestação de serviço, mas dentro de um setor de hotelaria, isso é escalável, né? E a partir do momento onde vocês passam a ser ali um cerne estratégico e orientador dentro dessas operações e não necessariamente a execução delas, né? Cara, exatamente. Fred, eu acho que sim, foi animal essa parte que a gente traz ali da visão que você tem, que realmente é uma visão que eu admiro bastante, assim, eu vejo que a Samba, ela tá trazendo um gostinho diferente de fazer coisa diferente no mercado hoje, principalmente quando a gente fala
de hotelaria. Mas, cara, agora eu queria saber um pouco de você, cara. Quem que é o Fred, sem ser o CMO da Samba hoje? Eu sei que você é muito ligado aí com arte, com música. Cara, me conta um pouco quais são os seus hobbies, o que você curte fazer aí quando você não está conectado no trabalho. Claro. Cara, eu sou muito família, cara. Eu gosto muito de cinema, cara, filme. Legal. Pô, e eu vejo agora, né, o meu filho, eu tenho um filho de 10 anos e uma filhinha de 2 anos e meio. E aí a variedade de coisas, de assuntos que eles têm acesso hoje, eu acho que nem nos meus melhores sonhos de criança eu poderia imaginar que isso seria realidade, né? Total. Porque quando eu era criança, o que eu tinha era um horáriozinho ali da manhã, antes do jornal, depois uma TV Globinho, uma coisa assim. Uhum. E filme quando eu conseguia ficar acordado até mais tarde e tudo. Então, ver essa imensidão que a gente tem de possibilidades hoje para as crianças é fantástico. Então, eu embarco nisso, eu coloco o meu filho do lado, eu falo assim, filho, agora você vai ver um filme comigo. Aí eu vou colocando os clássicos para ele, cara. E você entende muito de cinema, né, cara? Sim. Não é nem que eu entenda, eu gosto muito, eu gosto mesmo, né? Então, eu vou colocando, não, agora você vai colocar, você vai ver um clássico. Aí eu fui colocando para ele tudo, né? Você vai assistir comigo? Rambo. Não, você vai, senta aqui. Deixa eu explicar. Eu gosto. Eu te explico aqui enquanto você está assistindo. E até o ponto, né, cara? Hoje, qual que é o filme que mais, assim, cara, seja de época ou seja atual, cara, que mais marcou a sua vida, assim, que realmente, assim, pô, é assim, cara, esse é o filme predileto, o que eu posso assistir ele 30 vezes que eu não vou enjoar. Cara, essa eu te peguei, né? Vai lá, top 3, pô. Vou facilitar. 12 Homens e uma Sentença. Muito bacana. Isso é legal. É muito bacana. Cara, Um Sonho de Liberdade eu achei fantástico, cara. Fantástico mesmo. Ixi, eu nasci em 77, né? Tenho 45 anos. Star Wars, pra mim, pô, Aí fantástico. pronto. Mas não, aqui comprei pra minha filha. O bom que você tem essa desculpa, não, é pra minha filha. Não, exatamente, não, comprei. Não, pra ela, que é isso. Cara, mas eu tenho essa ligação e a minha esposa também, ela gosta muito, então a gente se diverte aqui, série, mas é muito família mesmo, entendeu? Agora, é legal esse negócio de geração, que eu vou aplicando no Rafa, né? E aí ele vai, assiste o filme e fala assim, pai, aí ele passa Exterminador do Futuro, você vai ver comigo, você vai ver um filme, você vai gostar pra caramba, ele, pai, o Arnold Schwarzenegger é o melhor ator do mundo. Eu, não. Não, que legal, legal, mas cara. não. Depois que a gente vai chegar nas atuações, eu tô te pegando, eu quero que você se divirta. Aí eu coloco vários filmes, é muito legal ver a empolgação que eles têm. Qualquer coisa que você coloca que foge desses desenhos de atualmente, desenhos assim, esses filmes atualmente, cara, eles ficam vidrados, eles ficam loucos, cara. Loucos. É muito bacana ver que os filmes de antigamente, né, eles estão um pouco em baixa, porque não são mostrados para essa galera. Se você mostrar, velho, clássico é clássico, eles vão gostar. É muito bacana mesmo. Show, cara. E Fred, para fechar, eu acho que aqui a gente passou por várias nuances verticais que, cara, com certeza a gente vai conseguir tirar vários insights disso, né? E, cara, a gente está dando a oportunidade a gente está chamando aqui os entrevistados, né? Para que eles possam indicar outras pessoas, para que, de fato, a gente crie uma rede aqui de conexão, de trazer ali esses líderes, trazer essas pessoas para poder compartilhar esses insights aqui com a gente. E, cara, queria saber quem que você indica para estar aqui no podcast. Com certeza a gente vai convidar, né? E aí, fica da pessoa querer participar ou não, mas me conta aí. Cara, eu tenho um amigo que ele é um empreendedor nato, cara. Ele realmente,
é um cara de visão muito bacana, que batalhou sozinho, vive tendo ótimos insights, é o Vladimir Dantas, cara. Legal. Ele é um designer muito bom, eu acho que ele vai ter bastante assunto, e é um cara engraçadíssimo também. Vocês vão gostar. Não. Cara, tem muita gente, cara, que eu poderia sugerir aqui. Depois eu te mando mais, Perfeito, Pedro. perfeito. E a gente vai, com certeza, a gente vai convidar essa turma aí para fazer parte aí desse ecossistema que a gente está criando aqui, né? Bacana. Fred, cara, não tem nem o que falar, só agradecer mesmo. Pô, eu acho que a história de vocês tá sendo muito legal, o que vocês estão construindo, né, na samba, e com tempero mineiro que deixa tudo um pouco melhor, né? Pô, legal poder ter um conterrâneo aqui de empresa, né? Apesar que BH é muito longe aqui da nossa sede em Uberlândia, mas, pô, só de ser de Minas aí, ter um lugarzinho aqui no meu coração. E é isso, cara. Pô, agradecer muito o tempo. Eu acho que realmente foi um papo que conseguiu agregar bastante, né? Não só numa atmosfera do setor hoteleiro, mas como o universo de marketing em geral, né? E é isso, cara. Espero que você tenha gostado de participar aí do nosso papo também. Gostei muito, Pedro. Achei muito interessante mesmo. Ótimas perguntas. A gente conseguiu destrinchar os assuntos de forma bem agradável. Acho que ficou bem interessante mesmo. Eu tinha colocado até aqui um livro. Esse livro Perfeito, aqui, boa. Era até para uma sugestão, Star Wars e a Filosofia. Eu comecei a ler ele agora. É bem interessante, cara, porque ele casa bem no sentido de filosofia, até pegando mais a filosofia Star Wars mesmo, que a gente pensa, os rebeldes, mas seriam os rebeldes uns terroristas? Porque eles usavam as armas, iam contra o sistema. Então, é bem legal. Mas a nossa conversa me levou para um lado até, eu acho que é uma outra dica mais importante. Qual que é o autor do livro? O escritor, na verdade? Kevin Decker e o Jason Abel. Boa. Anotado aqui. Aí, boa. E eu até pela nossa conversa, cara, eu acho que é um livretinho. Você lê em 15 minutos, cara. Adams, o Óbvio. O Óbvio? Da Adams, o Óbvio. É um livro sobre publicidade. É bem interessante, que a visão eu nem tinha pensado nisso, mas realmente a samba faz muito disso, da gente tentar enxergar o óbvio para a gente conseguir fazer ali, né? O feito, né? Aquele negócio antes, provavelmente, não é nem assim. Antes feito do que perfeito. Exatamente, antes feito do que perfeito. Vamos fazer, vamos construir, sair, dar um passo e pronto, cara. Enxerga o óbvio, você não precisa sofisticar mais. Exato. Vai no óbvio, vai funcionar. Exato. Cara, animal. Essa do Star Wars aí me pegou de jeito, nem sabia que tinha como ver ali uma visão mais business dentro de um livro desse, né, cara? É bem bacana. Mas com certeza aí vai entrar na minha lista aqui, cara. Fechou? Beleza, Pedro. Obrigado. Não, muito obrigado, cara. Tamo junto. Forte abraço. Valeu. Abração.